pro presente, o que passou, passou. Sábado tem Vasco e Flamengo no Maracanã, vou conversar com a Duda Dal Ponte. Teve treino aberto no Flamengo, coisa boa. O que deu pra ver nesse treino aí, Duda? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Mais um treino em 6 dias, a gente pôde acompanhar só a parte do aquecimento, mas o calor era tanto, que os jogadores chegaram para treinar de carrinho. E o Wesley foi o motorista da rodada, viu? A boa notícia mesmo fica por conta do Pedro. O Pedro, que tá aí, voltou a treinar com os colegas, ele fez todo o aquecimento junto, que foi a parte que a gente conseguiu acompanhar, e depois fez um treino separado. O Pedro foi liberado ontem para começar aí a parte física, né? O preparo físico. Ele fez uma cirurgia no joelho esquerdo em setembro do ano passado e aí agora vai voltar a se preparar para voltar aos gramados em abril. O Alexandre e o Juninho, com problemas na coxa, ainda não estão reintegrados ao grupo. Estão fazendo atividades separadas. Os dois não devem estar disponíveis para a partida de sábado contra o Vasco. Devem voltar no segundo jogo da semifinal. Vão ser reavaliados. Bom, hoje, aqui no Ninho do Urubu, o Varela falou com a imprensa. E ele falou um pouquinho sobre o time está bem integrado e elogiou muito Felipe Luiz. Vamos ouvir. O time encaixou muito bem. Felipe conhece a gente já de muito tempo, então se está demonstrando no campo, todo mundo jogando perto, se divertindo. Isso que o Felipe quer. Em outro ponto, Pedro Henrique Torre, num cenário que a gente normalmente não está acostumado, mas o Flamengo está começando a liberar. Sala de imprensa, tudo certo, Pedro? Dentro do CT. Tudo bem, Mari? Bom dia, um beijo pra você, abraço pro Mar aí, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Sala de imprensa do Ninho do Urubu, tudo muito agitado, porque hoje teve treino aberto ali uns 15 minutinhos para a imprensa mais cedo, a gente pôde observar um pouco da atividade. O Pedro foi para campo mais uma vez, junto com os companheiros, início ali da atividade física que a gente pôde observar, um aquecimento. Na verdade, ele segue entregue à preparação física, planejamento ali, como eu disse, para abril, quem sabe maio, ele retornar para os jogos oficiais, mas Alexandre em campo, também De La Cruz em campo, Ayrton Lucas em campo, Juninho em campo. Então, são boas notícias para o Felipe Luiz, para esse clássico de sábado contra o Vasco no estádio Nilton Santos. O time Cruz Maltino optou por jogar no estádio que está arrendado neste momento ao Botafogo. Então, esse clássico dos milhões vai ser disputado exatamente no Nilton Santos. Além disso, Michael e também o Everton Cebolinha ficam fora, nem foram a campo, se recuperando de lesões. Hoje quem fala por aqui é Varela, o lateral uruguaio. A gente traz mais informações no decorrer da programação dos canais ESPN. Valeu, Mari. Valeu, Pedro. Então, qualquer coisa é só chamar o Pedro acompanhando, que é muito legal. A gente sempre vai falar aqui, é tão raro, mas faz diferença. Por exemplo, a gente conseguir acompanhar não o Pedro Henrique Torre correndo em campo, que também seria uma surpresa. Melhor. Mas o Pedro, camisa 9, já fazendo atividades com os colegas, conseguindo acelerar esse processo. A boa notícia é que o Flamengo não precisa ter pressa. Acelera o Pedro que o negócio está difícil. Não é essa a realidade, né? A ótima notícia é a recuperação muito boa, né? Não foi a primeira lesão complicada da carreira do Pedro, mas o Flamengo tem tranquilidade. Sem o Pedro, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Sem o Pedro, o Flamengo tem jogado bem. Daqui a pouco tempo, falavam até maio, né? A gente está no fim de fevereiro, ele já está indo para o campo. A expectativa agora poderia ser março, a expectativa agora é abril. Mas do jeito que está indo, é muito legal, né? Daqui a pouco vai ter um dos grandes nomes do futebol brasileiro nas últimas quantas temporadas, hein? Nossa. 4, 5? A gente levantou ontem, Mas Marlon, na época os números. do Fluminense, inclusive. Né? Mas era assim, 30 gols numa temporada, depois 26 na outra, depois 40, sabe? Uma coisa... Na última temporada, ele era o artilheiro do ano sem jogar nos últimos 4 meses. Impressionante. O Alberto passa no finalzinho, né? E só aumentando o repertório, né? No início, quando ele apareceu no Fluminense, ele fazia gol na pequena área, na área. Agora não, você vê o Pedro jogando, se movimentando bem, fazendo gol de fora da área. Um jogador que cresceu muito, fez muita falta, mas não fez muita falta, claro que fez, mas não atrapalhou o desempenho em pontuação do Flamengo, né? A tendência é um Flamengo muito forte da temporada e sabe quem deve estar de olho nisso também, né? Quem? Dorival?
Dorival. Porque foi exatamente com a seleção, né, que ele se lesiona e falava sobre a necessidade de um camisa 9. Ele é convocado, se machuca, mas a boa notícia é que ele já está correndo, né, em contato com seus companheiros e também com o treinador. O que pegou muito ontem também, Marra, foi toda aquela decisão do jogo entre Vasco e Flamengo, o Vasco levar o jogo para o Nilton Santos. Hoje o Maracanã não é um campo neutro para um clássico, o Flamengo já domina, assim, você tem que tirar o Flamengo do Maracanã para ele se sentir desconfortável? Pois é, minha expectativa é que se o jogo fosse também no Maracanã, que a torcida do Vasco iria em muito peso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a torcida do Vasco iria aparecer no estádio, nenhuma. Então, assim, tem alguma coisa do torcida do Flamengo se sentir mais à vontade, de pressionar mais, e tem a coisa também de incomodar um pouco. O Vasco tem que usar das suas armas. Até agora, nenhuma ilícita, nenhum problema. Mas eu esperava ver um jogo no Maracanã. E isso, de alguma forma, te incomoda da postura do Vasco? O Vasco deveria jogar no Maracanã, um jogo desse tem que ser no Maracanã? Porque, por exemplo, o Felipe Coutinho foi um dos que postou que não gosta do gramado sintético. Sintético. E aí é uma escolha do Vasco jogar no gramado sintético para tirar o Flamengo, para encarar o Flamengo, né? Eu não vou falar para você que não me incomoda. Agora, o Vasco não está nem aí para minha opinião em relação a isso, né? O Vasco está pensando em ganhar o campeonato, eliminar o Flamengo e passar por essa fase e tal. E está usando as armas que acha que tem que usar. Como palco, Mariana, esse foi um palco de final de Copa do Mundo 2 vezes. Então eu esperava ver jogos grandes de 2 times da mesma cidade jogando no palco de 2 finais de Copa do Mundo. Mas hoje a distância é muito grande, né, Marta? Parece que sim. Parece que esse diálogo não está na pauta. Parece que isso é um assunto que já nem entra mais na cabeça dos dirigentes, que já nem conversa mais sobre isso. E você tem que ficar tirando... Porque, assim, a questão é essa. O Flamengo, a gente estava falando sobre a situação do Pedro. O trabalho do Felipe Luiz é tão bom que a gente não questiona se o Pedro voltar vai desarrumar alguma coisa. Você tem que tirar... Tá tudo funcionando tanto no Flamengo que o principal artilheiro tá fora, joga bola. Tem que tirar o Flamengo do estádio porque ele tá confortável, porque ele tá muito confortável. O ano é muito promissor. Na tela agora, Felipe Luiz e o momento do Flamengo. São 16 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, 23 jogos. Ele tem aproveitamento de 78,3%, gols marcados 43, gols sofridos 12. Ele tem mais títulos do que derrotas, 2 conquistados. Então, do time principal e sem amistosos, estão colocando ali também, né, os jogos totais. E o título sem contar a Taça Guanabara, né? Exato. É isso aí. Exato. Exatamente. E talvez, desta mesa toda, a gente tem que respeitar quando a pessoa acerta. E eu acho que a gente tem que todo dia aqui vir e aplaudir Rodrigo Bueno, que já dizia que existia o filipismo em novembro do ano passado. Antes. Ele pedia antes da queda do Tite. Pedia a demissão do Tite e a ascensão. Olha, que bonito falar, eu pedia. Parabéns. Legal. Parabéns. A história mostrou que eu estava certo. Mas assim, qual é o grande mérito desse Felipe Luiz aí, na tua opinião? A pergunta que todo mundo está fazendo na redação dos flamenguistas é a seguinte: é o time que mais se aproxima do Flamengo de Jorge Jesus? Rodrigo Bueno. Bom, com certeza, né? Porque primeiro é o próprio Flamengo, né? O Flamengo de Jorge Jesus é o Flamengo do Felipe Luiz, é o mesmo clube. Jogo vertical, a sua primeira pergunta. O que faz o Felipe Luiz ser diferente do resto, ou da maioria dos técnicos brasileiros? O que faz? Jogo vertical, contundente. Por isso que ele se assemelha a Jorge Jesus. É um time objetivo, time que pega a bola e não fica trocando passe de forma amorosa. Aí o hino maravilhoso. Por isso que a torcida do Flamengo está encantada com o filipismo, porque ele falou: eu percebi, sendo jogador do Flamengo, no Flamengo não basta apenas vencer. Você tem que vencer e convencer, tem que encantar, mais ou menos como a seleção brasileira. Quem é técnico do Brasil não pode pensar só em resultado. Vamos ganhar, não. Tem que pensar em jogar bem. E o Felipe Luiz está fazendo isso. Qualidade, ele está oferecendo o espetáculo, o entretenimento, que é o deste canal que a gente trabalha, entendeu? Então, diante de todo esse cenário hoje, ele é o técnico que mais empolga, não só a torcida rubro-negra, mas aquele que gosta do bom futebol. O cara que gosta do bom futebol hoje, ele quer pegar o controle remoto e botar no jogo do Flamengo. Poxa, aqui vai ter jogadas, tabelas, associações, triangulações, jogada ensaiada. Você pode esperar. O que muita gente vê no futebol europeu, e o Felipe Luiz ele é praticamente um técnico europeu, na cabeça, na formação dele. Nisso também ele se assemelha a Jorge Jesus, que é um europeu. Então ele está sobrando aqui na turma brasileira. Porque durante décadas, é o melhor técnico do Brasil infelizmente hoje. Aqui no Brasil,
fizemos pelo menos 2, 3 gerações de técnicos conservadores, retrógrados, caretões, defensivistas, quadradões, entendeu? Então precisou vir um português, Jorge Jesus, aqui depois de muito tempo, para fazer um futebol vistoso, bonito, plástico, elegante, que em alguns momentos lembra o carrossel holandês. E agora o Felipe Luiz, que teve boas fotos para beber como treinador, está reproduzindo no Flamengo esse futebol encantador que o Prats tanto gosta, por exemplo, e cobra nos times, né? Mas são poucos que têm a condição de proporcionar essa alegria. Esse é o futebol espetáculo, Esse é o futebol arte. O Brasil ganhou a Copa 58 e ali nasceu para o mundo o futebol arte. O futebol não era só ganhar, perder, fazer gol. Era encantar, era um baile, né? Tem a música no Rio de Janeiro famosa, né? Vai virar baile. O Flamengo virou baile. Virou baile. Não perde. Perdeu um jogo no ano passado, um Fla-Flu. Depois não perde mais. E está aí em busca de mais um título estadual e de outros títulos que virão. Entreguem as taças. O Flamengo do felipismo chegou. Olha, e eu acho legal ter aqui nessa mesa alguém que é totalmente o oposto. Porque ele não gosta de nada. É carnaval, ele fala, mas também... É inimigo. Ele é tão inimigo da alegria, o Prats, que ele falou pra mim no camarim hoje. Vamos ver se esse negócio de carnaval vai pegar mesmo no Brasil. Não, que é uma festa que você tá começando. Muito pelo contrário, deixa lá. Agora, você viu que ele falou, entregue a taça. Acabou. O que eu tento conter muitas vezes é o exagero. Então eu vi o exagero por parte do companheiro Rodrigo Bueno. Realmente, aí a gente não pode se perder de vista. Ainda é um começo de carreira do Felipe Luiz. É um começo de carreira até agora muito bom, muito animador. Ele conseguiu, em pouco tempo, com jogadores muitos até que ele já conhecia quando jogava há pouco tempo. Esses jogadores assimilaram rapidamente o que ele quer. Ele me parece assim, muito determinado para seguir uma carreira que tende a ser muito bem construída, mas calma. É ainda um começo de carreira. Ele, por enquanto, está correndo na descida. Tem muita coisa boa para apresentar. Ele não passou por nenhuma turbulência, isso é o mérito dele, né? Nenhum treinador quer passar. Mas calma, muita calma. Mas não tem mérito? Calma, né? Claro que tem. Parece que ele tá na banguela, o caminhão tá na banguela. Ele tem um grande elenco e ele melhorou muitos jogadores em um curto espaço de tempo aí por mérito do trabalho dele. Isso é um grande mérito que ele tem. Eu não chegaria a esse ponto que chegou o Rodrigo Bueno, de entregue as taças, já acabou, só tem coisa boa. Calma, vamos respirar um pouquinho, que ainda é um treinador em começo de carreira. E ele mesmo reconhece isso, ele se cobra muito quanto a isso, né? Ganha um jogo, o time joga bem, olha, eu tenho de ganhar o próximo. Eu não posso ficar aqui muito tempo sem ganhar. Não tem essa história de que tá todo mundo de barriga cheia, todo mundo satisfeito. Isso é o mérito que ele tem. Eu acho que ele consegue mexer com os jogadores, pelo que ele apresenta, não só pelo que ele fala. Certamente o conteúdo dele é muito bom, mas ainda é um treinador iniciante. Inicia muito bem, mas ainda está iniciando. Calma. Pô, mas que início, hein? Você lembra quando você iniciou na imprensa? Olha aqui, eu nem precisei chamar ela. Eu nem precisei chamar. Eu lembro o início do Prats na imprensa. Você lembra quando você era garotinho, tinha mais cabelo ainda? Nossa, eu olhei... tá sendo amassado. Primeira vez que eu ouvi a voz dele, o primeiro relato dele, eu falei, aqui, ó. Lá com os garrafas, eu lembro. Garrafa é pai dele. Aí, garrafa é pai dele. Eu não esperei, não. Vamos esperar o Prats desenvolver, quem sabe, daqui a pouco ele tá no F90 do ESPN. Não, ali na hora eu já detectei. É craque, vai voar muito. E tá aí, Tá vendo? Eu tô em dúvida. Qual o nome do programa, Eduardo Menezes? Futebol 90. Ah, é Futebol 90. É. Ah, porque eu pensei que fosse o Fla 90, porque eu tô vendo uma certa empolgação do Rodrigo Bueno, falando de um jeito que, olha, já ganhou tudo. O Felipe Luiz tomou conta da coisa. Bonito. Olha, a Nath aqui também vai. A Nath também vai. Vamos respirar. Ela vai nessa onda. É que o Prats, ele tem uma certa preguiça da alegria. Ele não gosta. Ele não gosta. Ele não. Quando tem alegria, ele tem preguiça uma comida. Tô reconhecendo os méritos do treinador. Pô, tem que reconhecer. O início dele é Faz um belíssimo trabalho nesse começo. Qual treinador começou assim? Fala pra mim. Não me recordo, assim, de um começo assim. Aí você quer puxar o freio? Eu acho que da talvez... empolgação Guardiola no Barcelona. Guardiola. Opa! O Vanderlei Luxemburgo teve um grande começo. Você quer puxar o freio de quem tá feliz? Não. Eu não tiro ilusão e felicidade de ninguém. Não. Eu só tô ponderando aqui pra depois não falar que Deus não ajuda. Seu Olha, inimigo o time não foi bem, o treinador não estava tão pronto. Eu peço calma. Isso não quer dizer que não esteja muito bom. O time realmente tem jogado um futebol de altíssimo nível, encantado muita gente. Ganhou a Supercopa. E ele passou por desafios difíceis nesse começo de carreira. O que ele tá esperando? Ele ganhou... Será que ele ganha o Carnaval Carioca ele também? Quer que ele ganhe o Mundial. Não, o Carnaval não. Calma. Eu só vou falar uma palavra aqui. Calma. Calma.
Agora vocês podem falar. Fiquem à vontade. Eu acho a nossa felicidade de ter o Futebol 90 aqui é porque a gente tem opiniões diferentes. E tem a felicidade de ter o Zé que jogou e fez o curso recentemente de treinador. Tá fazendo. Então, Zé, eu fico imaginando o Felipe vendo que ele já é escolado, tá? Já sabe. Ele sabe, aliás, um abraço para ele, que ele é gente boa, todo mundo fala muito bem dele. Ele fica olhando, ele deve se divertir com essa coisa do Brasil mesmo. Eu tô nessa ala, acho que já é o melhor técnico, vamos valorizar e tal. E aí o Pratos traz o pé no chão. Mas qual é a grande característica do Felipe Luiz, você que está fazendo o curso de treinador e jogou, para falar assim, este é um cara, o sucesso dele se dá por esse mérito? Boa tarde, Edu. Boa tarde, Bubu, Nath, Louco Tchacara Pratos, todos estão nos assistindo. Eu acho que o mérito dele é o entendimento sobre o clube onde ele se encontra. Sou treinador do Flamengo, aqui ele teve a felicidade, né, e o conhecimento por ter jogado lá, por ter vivido esse momento de 2019 com o Jorge Jesus, então ele absorveu bem, ele sabe o que os torcedores do Flamengo esperam do time do Flamengo, não só o time do Felipe Luiz, não é isso. Qualquer treinador que passar ali, ele vai ter que fazer um determinado tipo de jogo, né, porque todos nós, todos os torcedores ou todas as pessoas que assistem o Flamengo jogar esperam esse tipo de jogo. E ele, de forma inteligente, conseguiu fazer isso, né? Ele tem, por característica, esse time vibrante, esse time que joga objetivo, 2, 3 toques, muitas vezes já está finalizando. E tem, eu acho que uma das características, duas características que eu acho que são, uma é boa e outra é ruim, dependendo da forma como você aplica. A boa é que ele sabe que o futebol também se joga sem a bola, né? Então você vê o time do Flamengo hoje, perde a bola, todo mundo pressiona, todo mundo tenta roubar essa bola, não consegue, volta, recupera posicionamento e depois começa de novo. Essa é uma boa característica. E a outra que eu acho que às vezes nem tanto, às vezes é bom, às vezes é ruim, é que ele tem uma autocrítica muito forte. Muito forte. E ele tem que entender que muitas das vezes não vai depender dele, porque ele, até um certo ponto, ele tem que ficar na linha ali na linha marcada, né, do treinador. Ele não vai poder tomar as melhores decisões, ele vai poder ajudar os jogadores. Mas lá um jogador às vezes vai tomar uma decisão errada, ao invés de chutar vai passar, ao invés de passar vai chutar, vai virar um jogo, erra e sai um gol, ou seja, e aí essa responsabilidade ele chama muito para ele. Eu acho que isso aí, em determinados momentos, isso é legal, porque você não se deixa levar pelo oba-oba, porque é muito fácil. Quem vive no futebol é muito fácil ter o oba-oba, mas ao mesmo tempo ele pode ter uma responsabilidade que muitas vezes pode sobrecarregá-lo e aí isso não é muito legal para a saúde da pessoa, né? Eu falo para a saúde. No mais, eu acho que ele é um dos grandes treinadores que nós temos aqui. Nós temos vários bons treinadores, cada um com a sua característica. Por exemplo, nós vimos o Felipe Luiz trabalhar no Flamengo dessa forma. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Será que, por exemplo, ele vai e ele demonstra muito esse entendimento de que ele está no Flamengo? Será que, por exemplo, se ele for para o Atlético de Madrid, um exemplo, porque ele tem uma história lá, ele vai conseguir fazer o time jogar igual o Flamengo? Que é um desafio. Ou ele vai falar assim, não, peraí, eu vou manter as características do time? Nós não sabemos ainda, pela falta de experiência dele em outras equipes, para nós entendermos, ele consegue fazer isso, né, agora nesse time aqui. E não é aquela história, não, vem dirigir o Pindamonhangaba da sexta divisão. Não é isso. É que são times diferentes. Por exemplo, você dirige o Corinthians tem uma característica de jogo diferente da do Flamengo. Se você dirige o Santos, é muito parecido com a do Flamengo, porque os torcedores estão acostumados com isso. Você dirige a do São Paulo, também, da mesma forma. Então tem essas nuances, essas variedades, que aí eu não sei se ele vai conseguir, se ele vai se adaptar ao clube ou ele vai chegar no clube e colocar a forma dele de jogar futebol. Tem isso que ainda a gente precisa ver, né? É o primeiro trabalho dele. Ele vai ter que se adaptar também ao que o mercado vai oferecer para ele. Tá, mas ele já mostrou também que ele se adapta muito a cada jogo. Isso, legal. O jogo que ele precisa mudar a estrutura, em qual ele precisa mexer em algumas peças ali do tabuleiro dele para o time ter uma postura diferente, seja na marcação, na recomposição, até mesmo a forma de atacar. É como o Bubu falou, é um time muito vertical, é um time de muita intensidade, daquilo de pegar a bola e não ficar naquela morosidade de toca para o lado, toca para o outro, recua o time, aquela preguiça que tinha, aquele descanso, né? Você assistiu o jogo do Flamengo, você entendia que ia demorar para chegar ao ataque. Hoje não, hoje o Flamengo tem uma característica que se assemelha muito à característica dos jogadores,
Essa forma de você ter jogadores de intensidade, de você ter laterais, principalmente pelo lado direito com o Wesley, que é um cara que apoia muito, tanto no corredor quando vem puxando por dentro. Então, assim, a característica dos jogadores, a característica do que se espera do Flamengo pela qualidade técnica que tem e também do seu treinador. Porque vale lembrar, outros treinadores passaram por lá, tentaram fazer, não conseguiram. Outros tinham outro tipo de filosofia de trabalho e isso ficou muito evidente. E ficou evidente também que o time não conseguiu se adaptar. Então, tem a característica dos jogadores, tem a ideia do seu treinador que casa com essa característica e também a filosofia do clube. Porque é natural que as pessoas comparem com o Flamengo de Jorge Jesus. Inclusive, o Bubu já falou que, né, é muito vertical, tem o futebol arte. E aí as pessoas, essa sombra, o único capaz, na época, eu me lembro, você é desse tempo, Bubu, que nos cinemas o sucesso era Caçadores de Fantasmas, você lembra? Ghostbusters? Lembra? Lembro, 84. Lembra? 1984. Geleia? O primeiro, né? Porque teve o 2 e tem uma versão mais recente agora. Mas o primeiro original, 84, eu fui no cinema. Eu lembro. E aí o que acontece, Bubu? Por muito tempo ficou esta sombra do Jorge Jesus. Aí quando o Jorge Jesus volta, quantos passaram aí? Vamos lembrar aqui, quantos passaram depois do Jorge Jesus? Vamos lá. Só o brasileiro você quer? Domenech. O Domenech ele gosta. Rogério Gabigol, William Arão, Domenech. Paulo Souza vai sair, meu São Paulo, Vitor Pereira. Vitor Pereira, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Dorival. Foram 8. Que a gente lembra aqui, né? 8 rescisões. 8 rescisões, exato. 8 rescisões. E cara que saiu até campeão. E agora vem o 9º, nessa conta que nós fizemos, que é o Felipe Luiz. E olha que nessa lista aí nós citamos caras experientes e vencedores. Sim. Que não aguentaram o tranco que é o Flamengo. E aí, o único que é o cara que chegou e falou, esqueçam essa coisa de fantasma, Jorge Jesus, aqui é o filipismo. Foi o único que acabou com isso? Foi. Muito boa a tua metáfora. Porque quem assistiu os Caça-Fantasmas sabe que eles têm um dispositivo que captura o fantasma. Eles jogam, né? O fantasma tá voando. Sim. Eles jogam o dispositivo. Uma pokebola. E aí aciona um botão ali, aquele dispositivo se abre e captura o fantasma. O fantasma fica preso dentro do receptáculo fantasmagórico. Como é que é? É o receptáculo. O fantasma, ele é um especialista. ectoplasma. Correto. Não existe. O fantasma, de Rodrigo muito Bueno. bom jogador, ele faz o externo desequilibrante ali, Mas né? aí... Então, o ectoplasma, ectoplasma você precisa de um dispositivo especial para capturá-lo. É o Padre Quevedo, pô. Enquanto todos esses existe. técnicos que você citou treinavam o Flamengo, o fantasma do Jorge Jesus ficava rondando na Gávea, no Maracanã, onde o Flamengo Como ia. é que o fantasma fazia? Depende, o Geleia é mais alegrinho, mais espertinho. O fantasma do Jesus é mais... 5! Ele fica lá, 5! O fantasma. E aí o que acontece? O Felipe Luiz, ele tinha a arma. Ele tinha a arma pronta de um caça-fantasma para neutralizar, capturar. E capturou. Então tá aprisionado. O fantasma do Jorge Jesus, ele já assustou. Ele vai falar com você, ó, o fantasma. O fantasma do Jorge Jesus. 5, exatamente, é o fantasma do Jorge Jesus. Ele abalava. Qual foi o último placar do Felipe Luiz? Isso! 5-0. 5-1. Foi de novo aí! Foi 5-1. Tá vendo? Até o 5-1 está exorcizado. Então o que acontece? Jorge Jesus. 5. Olha lá, 5-1. Foi o último, né? O Maricá, né? Foi a última Maricá. vítima de 5-1. Maricá. E muitos outros Meu tomarão Deus de do céu. 5-1 nesse ano com o Felipe Luiz. O que Acho que nem acontece? precisa jogar, Bobo. O que você está acontece? falando, acho que Ele precisa está ter absolutamente jogo. tranquilo porque ele não tem rejeição nenhuma. Isso é verdade. A nação adora, já o queria como treinador quando o Tite estava no comando. E o Jorge Jesus, o fantasma Por de Jorge incentivo Jesus... seu, coloque os méritos. Ele decepcionou alguns flamenguistas, lembra? Jorge Jesus veio aqui, deu uma plantada, uma cavada pra voltar, o fantasma veio aqui, ficou perambulando, queria dar uma assombrada, assombrou alguns caras ali e tal. E exatamente. E o fantasma do Jorge Jesus, não pode esquecer, ele fez um contrato com o Flamengo e depois picou a mula. O fantasma saiu. Tem isso também, Zé. Pagou a rescisão. Tem os fantasmas que se divertem também, né? Tem. Os fantasmas se divertem. Ele foi isso, pegou e saiu. Não, vou para Portugal. E saiu. Levou o espectro dele para o velho continente. E agora ele foi para o Oriente Médio atrás de dinheiro. Então, hoje, o flamenguista, assim, ele tem saudade do Jesus, mas ele está muito feliz e realizado porque veio um caça-fantasma, o Felipe Luiz, para exorcizar esse fantasma e deixá-lo preso
talvez eternamente, no receptáculo fantasmagórico. Lateral na mira, mas calma, sem pânico. O mercado tá pegando fogo e, como sempre, tem gente de olho nos jogadores do Flamengo. Dessa vez, o alvo da cobiça é Wesley, que vem jogando muito e, claro, já tem time interessado querendo levar. Mas relaxa, nação. A diretoria já tem um plano B e não vai deixar a lateral desprotegida. O nome da vez? Gaston Martirena, do Racing. Sim, parece que o Flamengo já fez aquela sondagem marota para trazer o cara pro lugar do cria do Ninho. Agora, se vai rolar mesmo ou se é só especulação, só o tempo e o dinheiro vão dizer. De qualquer forma, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, porque aqui a gente não passa pano para ninguém.